Fala pessoal, hoje eu vim trabalhar com vocês aqui um tema que é muito bacana e a gente pode utilizar a IA para fazer, mas antes de pedir a IA, a gente tem que entender um pouquinho sobre essa matéria que é o DIFAL. Eu acho que você já deve ter escutado na área de compras, mas vamos equalizar aqui as informações. O DIFAL, ele na verdade é a diferença ali daquela alíquota sobre a mercadoria de determinado, da mercadoria determinada, né, entre o estado de origem da mercadoria e também o estado de destino. Como o ICMS, né, a gente sabe que ele é pago para o estado de origem, o estado de destino requer uma parte desse imposto e cobra, então, essa diferença de alíquota. Quando a gente olha para isso, o DIFAL ICMS, o diferencial de alíquota do ICMS, é uma solução criada para fazer aquele recolhimento, né, desses impostos, se desses impostos fossem feitos de maneira muito mais justa entre os estados. Então ele foi criado porque tinha estado que ele tinha um poder muito maior do que o outro e ele tinha uma possibilidade de cobrar uma alíquota menor a cada processo. Então foi-se institucionalizado esse DIFAL entre os estados e ele não muda com tanta frequência assim, tem que ter uma equalização de todos os estados. Mas é necessário sempre, nós quando formos fazer ali, quando estivermos pensando em fazer uma transação que remeta ali de um estado para o outro, observar qual é o ICMS que está vigente naquilo, né? Que o principal motivador dessa mudança foi um aumento muito grande também, o que aconteceu, né, com um aumento muito grande da internet, né? Que antes gerava arrecadação apenas ali no estado de origem do produto, né, ou mercadoria. Mas a partir de, olha quanto tempo tem isso, de 2015, começou então a haver essa partilha de alíquota, né, contribuindo para uma melhor divisão tributária mais coerente, né, porque, como eu expliquei, tinha um estado para outro que não tinha essa coerência. Então essa mudança aconteceu especialmente devido ali ao volume de vendas, né, nessa internet e também ali dos e-commerce, né, dos marketplaces, Mercado Livre, Amazon, Shine, tudo isso começou e eles começaram então a organizar isso. Antes do ajuste do DIFAL, o ICMS ficava dentro, né, do estado e a empresa vendedora onde a empresa vendedora, no caso, estava localizada. E se a gente considerar a competitividade que as vendas online proporcionam, muitos estados, eles, como eu comentei, eles acabavam ficando prejudicados quanto então esse recolhimento, né, dos impostos. Assim, o diferencial da alíquota de ICMS passou, então, a ser aplicado para que o valor pertinente, né, a esse tributo fosse partilhado entre os estados de origem do produto, o serviço e pelo estado de destino, né? Essa solução, então, começou lá em 2015 e passou a abranger ali também transações realizadas a pessoas não contribuintes do ICMS, ou seja, a maior parte dos compradores que, no caso, né, a gente sabe que são a área de compradores online. Mas, na verdade, quem é responsável pelo recolhimento e pelo pagamento dessa diferença? Existe muita essa dúvida, né? Como que se calcula isso? Então, eu pensando nisso e trabalhando com vocês na parte do DIFAL, eu criei junto com uma inteligência artificial, eu criei um site muito simples e muito rápido para vocês calcularem essa diferença, né, do ICMS, que a gente sabe que o ICMS, então, é esse imposto de circulação de mercadorias e serviços, e ele é um imposto estadual incidente diferentes, né, em diferentes operações comerciais, onde você pode mencionar, você pode falar sobre a circulação de mercadorias, incluindo alimentos e bebidas, a prestação de serviços, né, por exemplo, de transportes interestadual e intermunicipal também, serviços de comunicação, e o serviço de comunicação por qualquer meio, tá? Tem uma outra, o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços, serviços não compreendidos, né, na competência tributária do município, né, o ISS. O valor do ICMS, isso é uma coisa legal para que todos nós possamos entender. O valor do ICMS depende de cada estado, por isso que eu vim trabalhar aqui com vocês hoje essa modalidade de uma modalidade da IA, exatamente para que vocês vejam a tributação dos produtos que também influenciam nesse cálculo, ou seja, não há uma padronização. Então, por isso que eu pedi a IA para criar esse modelo sem uma padronização. As indústrias e os comércios, né, que têm produtos tributados pelo ICMS, mas eles não são optantes pelo Simples Nacional, né, eles são enquadrados no anexo 1 e anexo 2. Isso aí para quem quer estudar mais sobre o assunto e tal, dessa tributação. E aí eles pagam alíquotas de acordo ali com a sua faixa bruta de receita, tá? Já as empresas, olha que barato, isso é um ponto importante para o nosso entendimento.
já que as empresas, né, já as empresas que não fazem parte desse regime tributário, elas podem chegar ao valor de recolhimento com aquela ajuda da tabela do ICMS. Então, isso que é bacana. As modificações no diferencial de alíquota do ICMS, né, não quando a gente fala, o DIFAL não é uma ferramenta nova, né? Ele vem lá de 2015, como eu falei para vocês, e passou a chamar a atenção dos empreendedores graças a essa modificação que sofreu, especialmente devido aí ao número, né, recente das vendas, como eu disse, online. E foi todo ele necessário para trabalhar todo esse processo. E após, então, essa determinação, mais uma vez, o estado no qual o comprador do produto ou do serviço reside passou a receber essa parte desse ICMS, né, de transação. Então, como calcular o ICMS de transação dentro de uma das alíquotas ali do ICMS, vai consistir em encontrar o valor de diferença entre essa alíquota interestadual e também a interna desse imposto. Então, isso é muito bacana e eu vou deixar com vocês, então, aqui essa IA que eu criei para vocês entenderem isso. Agora, eu só vou dar um parênteses aqui, principalmente para aquelas pessoas que não gostam muito de consultar a tabela e tal, mas tem que ter, então, pelo menos o conhecimento sobre aquele assunto. Porque quando você vê o ICMS, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ele é 18, mas você tem que entender que pode ter mais alguma coisa que você tem que colocar dentro desse cálculo, que é o Fundo de Combate à Pobreza. Esse fundo, ele trata-se de um acréscimo, né, variável percentual, por exemplo, de 2% ou até 4% em alguns produtos, e essa cobrança, tá, pessoal, ela vai depender de cada estado, por isso que ela pode aplicar ali a alíquota do cálculo do FCP, né, que é a análise de legislação ali do estado. Então, tomem cuidado com isso, porque ela é um fator que você tem que incluir, né, dentro dessa linha, tá? E por isso, antes de calcular o diferencial de alíquota ali do ICMS e emitir a sua nota fiscal, é importantíssimo, é fundamental consultar o estado de quê? De destino, aonde você vai então fazer esse processo. Ou seja, como você vai comprovar e quais são os CPOs, né, que se pagam na diferencial da alíquota de ICMS, isso é também importante vocês começarem a observar, que pode facilitar muito o seu processo ali de compra desses produtos, e principalmente na tabela do CFOP, que tem uma tabela mais completa ali sobre esse assunto, que eu vou deixar para vocês também, para vocês, se quiserem, vocês me peçam que eu mando para vocês saberem sobre isso. Beleza, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês a partir de agora como que eu fiz essa IA transformar o conhecimento, né, que eu acabei passando um pouco aqui para vocês, mas claro, não tinha pretensão de passar todo esse processo para vocês, porque a gente tem várias situações do DIFAL que precisam ser observadas, mas eu passei aqui para vocês o que era o DIFAL, para vocês entenderem o que eu estou fazendo, qual foi o meu pedido dessa vez, junto à IA, para montar esse processo de criação, né, desse sitezinho, dessa gamificação sobre IA, beleza? Vou lá mostrar para vocês e vejo se vocês gostam e curtem, e isso vai estar disponível para vocês, é só me pedir, eu vou deixar aqui também dentro do nosso programa para vocês baixarem de uma maneira gratuita, beleza, pessoal? Vamos lá para ver o que a inteligência artificial pode nos ajudar. E aqui vocês podem ver o site, ó, já pronto, aonde vocês aqui, ó, é aquilo que eu falei, né, a gamificação, né, onde você começa a trabalhar no DIFAL e fazendo algo que você pode ter ali uma observância ali na sua tela. Então aqui, ó, eu calculei aqui o que é o DIFAL, então eu coloquei aqui como é o guia, né, para vocês entenderem como é que se faz esse assunto. Aqui tem a carga de origem, né, a carga onde a gente pode buscar, por exemplo, eu quero do Acre para o estado vamos lá, do estado de Sergipe. Então eu vou botar aqui o valor da carga, que é R$3.000, e vou pedir para calcular o DIFAL. Vocês vejam aqui que o Acre é a carga de origem, o Sergipe é o destino dessa carga, o valor da carga é 3.000, a alíquota interestadual, olha que bacana, ele já deu aqui 7%, ele já fez o cálculo, a alíquota de destino é 20%, ou seja, o destino dessa carga, que é em Sergipe, vai me cobrar uma alíquota de 20%, e o ICMS de origem, então, vai custar 210, DIFAL a recolher, 390, 19 mais 1%, daquela tabelinha que eu falei para vocês lá no final, que eu vou deixar também para vocês observarem, e ali ele já dá aqui a fórmula, se
vocês precisarem colar isso dentro de um processo que vocês estão fazendo sobre esse assunto. E aqui eu botei o que é o DeFi, um guia para vocês entenderem, para vocês revisitarem. E esse modelo, olha que bacana, você pode trabalhar em várias formas. Você pode criar o seu modelo, é um modelo editável, né? Onde você pode mudar todas as formas e também o layout desse programa para você inseri-lo dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. E se vocês não conseguirem baixar ou também enxergam dificuldade sobre alguma teoria, me procurem, mande uma mensagem que eu volto nesse tema, trabalhando com mais tecnologia, com mais assuntos pertinentes à nossa cadeia de sobrevivência. Tá bom? Bora comprar. Tchau, tchau.